muito feliz! Hoje voltamos a discutir sobre aquela série maravilhosa de Sherlock Holmes. Olha quem voltou! Como eu prometi, vamos discutir capítulo por capítulo, enigma por enigma. Lendo os primeiros enigmas, você não consegue perceber com tanta clareza os padrões que Sherlock aborda o Watson. Ao longo da leitura, eu comecei a identificar alguma semelhança que alguns enigmas possuíam uns com os outros. E uma coisa me deixa claro. Sherlock, ao perguntar algum enigma para Watson, ele nunca quer saber, nunca é uma palavra muito forte, mas eu percebo que ele não está tão preocupado se o Watson realmente acertou a resposta dele, mas sim qual foi a maneira que o Watson chegou para essa resposta. E aí eu pensei, bingo! É exatamente esse livro que eu precisava trazer para vocês. E esse padrão é exatamente isso que a gente precisa, primeiramente, aprender. Temos que ter o foco no mecanismo de como chegamos ao resultado e não a resposta em si. Porque dessa forma é que vamos aprender a ter raciocínio em algumas questões, a ter pensamento crítico, a ter clareza sobre o que se está fazendo. E hoje eu vou te mostrar isso usando 3 enigmas do livro, tá? Te prometo, ou considero, que você vai sair daqui desse vídeo pensando melhor do que entrou. Então, vamos comigo. Enigma 1. Sobre os navios. E nesse primeiro enigma nós vamos focar no pensamento além do óbvio, também popularizado como o pensamento de segunda camada. Eu estava lendo o enigma intitulado Crossing e Sherlock aparentemente fez uma pergunta simples a Watson. Se um navio sai de Southampton ao meio-dia e o outro navio parte de Manhattan também ao meio-dia, todos os dias, e a viagem dura uma semana, quantos navios você encontra vindo na direção contrária? E o Watson responde, quase todo mundo responderia. 7 dias? A viagem dura uma semana. 7 dias, um por dia, 7 navios partem. Só que não. E é exatamente esse o ponto que Sherlock queria mostrar. A primeira resposta é quase sempre a mais preguiçosa. No enigma, quando os navios partem do cais, você não encontra apenas os navios que você encontra enquanto você está viajando. Você encontra os navios que partiram antes de você. Porque entende-se que eles estão no meio do caminho. Resultado, 14 navios. Um navio a cada 12 horas. E a lógica escondida por trás desse enigma é muito simples. E aqui vai a primeira técnica mental. Eu não digo para você nunca aceitar, mas tenha receio em aceitar a primeira modelagem do problema. Primeira resposta, que é chamada de pensamento de segunda camada, né? Pergunte sempre, faça 3 perguntas quando você se deparar com algum enigma, com algum caso. Primeiro, o que está se movendo junto? Segundo, existe alguma variável perto de mim? Terceira pergunta, o que acontece antes do ponto que eu estou analisando? Quando você faz isso, você faz muito mais do que a maioria das pessoas. Segundo enigma, Mountain Time, queridos. E esse capítulo aqui, ele também me marcou. Nesse enigma, o Watson está tranquilo lendo o livro e o Sherlock pergunta: Watson, por que é frio nas montanhas? E aqui, o Watson sabe que é frio nas montanhas, mas parece que ele nunca parou para se perguntar por que disso, qual o motivo disso. E, da mesma forma, é assim que algumas pessoas vivem. Sabem o efeito, mas nunca pararam para se perguntar o mecanismo disso, que levou até o efeito dessa causa. E tudo bem, você até pode pensar que a resposta correta tem a ver com a neve, o frio, o vento, porém tem a ver com algo muito mais, eu diria, refinado. Quanto mais alto você sobe, menos moléculas de ar existem batendo umas nas outras. E sem colisões, não existe calor. E podemos resumir que a temperatura é sobre a agitação das moléculas. E quando o ar fica rarefeito, a energia some. E por isso que é frio no topo. O que isso quer dizer para você, né? Qual a lógica por trás disso? E de novo, se pergunte, que eu vou te dar 3 perguntas para vocês fazer quando
tiver uma situação dessas, claro que não vai aparecer um Sherlock na sua vida. Se aparecer, me fala. Me fala. Então, a primeira pergunta que você se deve se fazer, né? Qual é o efeito por trás dessa causa? Qual é a ação mecanística que tem por trás disso? Qual é o mecanismo invisível que sustenta esse efeito? Segunda pergunta, o que sustenta o fenômeno que eu estou observando? Terceira pergunta, o que está acontecendo na menor unidade possível? Pessoas que pensam assim param de ser enganadas pelo que lhes parece óbvio e começam a enxergar o motor e não o painel. O terceiro enigma do vídeo de hoje, chamado Feature, Sherlock faz outra pergunta fantástica a Watson. Por que temos 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, mas apenas um coração? Essa é uma pergunta tão boa que ela é simples, mas ela desmonta qualquer hábito mental. Hábito mental comum. E aqui eu gostaria de falar para vocês sobre a importância de estudar sobre a função primária das coisas. E de novo, antes de concluir algo, se pergunte: qual a função essencial disso? A segunda pergunta: o que essa estrutura precisa de verdade para funcionar? Nesse exemplo aqui, 2 olhos não é puramente estética. Não é estética, na verdade. 2 ouvidos, eles criam direção. 2 olhos, profundidade. 2 narinas podem refinar a percepção do cheiro. Terceira pergunta, o que é redundância e o que é otimização? E essa forma de pensar muda o jeito como você analisa tudo. Desde um sistema até relações humanas, relações comportamentais. Você para de perguntar por que é assim. Começa a se perguntar, por que isso existe assim? Fazendo essas perguntas, você começa a entrar em outra escala de pensamento. E querido, se vocês juntarem o que vocês aprenderam nesses 3 enigmas, você ganha 3 formas mentais de pensar poderosas. A partir de agora, toda vez que você se deparar com um problema real na sua família, escola, trabalho, teste pelo menos essas 3 perguntas. O que eu não estou considerando? Qual o mecanismo escondido por trás disso? Qual a função principal disso? Esse é o começo de uma nova forma de pensar, de um novo caminho para o pensamento lógico. Simples, eu sei, mas pode funcionar para você, pode te ajudar. E o melhor, você aprende de uma vez e leva para a vida inteira. Queridos, um grande beijo aí. Até a próxima. Tchau, tchau.